Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a presença de todos vocês. Vamos dar então início aos nossos trabalhos dessa noite, justificando também que não tivemos trabalhos na segunda-feira devido ao feriado e também por ter as festividades aqui embaixo. Ia ficar muito ruim de estacionamento e muito barulho. Então, foi decidido que não teríamos o trabalho. Então, agradecemos a compreensão de todos. Vamos dar início, então, essa noite, com a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Peço que todos me acompanhem na oração de abertura. Prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons Espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós os perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite a todos. O tema da palestra de hoje é uma psicografia que foi realizada aqui mesmo no Miguel Arcanjo por um irmão já desencarnado. O tema é o amor de Cristo. Cristo esteve encarnado e durante toda a sua vida terrena amou da forma mais plena que se é capaz de amar. Amou sem exigir absolutamente nada em troca. Amou ao dar seus ensinamentos, mas nunca deixando de respeitar o tempo e o livre-arbítrio de cada encarnado. Amou através da prática do perdão puro. Amou ao emitir luz até mesmo para quem provocava medo em razão de tanta negatividade emitida. Amou quem o fez sofrer, quem lhe provocou dor física e emocional. E essa dor emocional não era em razão de possíveis ressentimentos que Jesus pudesse ter, pois Jesus não cultivava esse tipo de sentimento. Sua dor emocional era fruto do sofrimento em ver seus irmãos errando e se afastando tanto do caminho de luz. Não podemos ter a pretensão de achar que vamos de um dia para o outro amar como Jesus, mas podemos e devemos começar aos poucos, cada dia olhando um pouco mais para Cristo e seu exemplo, olhando para nossos irmãos com compaixão, procurando praticar o perdão e, principalmente, emitindo luz o máximo de tempo possível. Afinal, como Jesus também ensinou, os encarnados não estão aqui para acumular bens materiais,
mas sim para acumular boas atitudes e evoluírem cada dia mais para próximo do nosso Pai Criador. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. Tudo que Jesus procurou nos ensinar é as tuas atitudes diárias, às vezes com coisas que vocês entendem como tão pequenas, mas é muito importante, são muito importantes. Principalmente a maneira com que vocês se relacionam com todos aqueles que estão num contato com vocês de alguma maneira. E hoje nós notamos que isso está muito difícil, principalmente respeitar as pessoas que pensam de maneira diferente. Entender que cada um tem o seu tempo para o entendimento, para a evolução, e entender também que aquilo que às vezes você acredita como uma verdade pode estar completamente errado. Então a gente tem que tomar muito cuidado também quando impõe qualquer coisa a outra pessoa. A gente tem que procurar avaliar as nossas atitudes, os resultados que elas estão trazendo, e quando positivos, tentar com o teu exemplo ensinar os demais. Nunca na maneira como muitos querem impor verdades. Quando a gente impõe qualquer coisa, às vezes a pessoa pode até fazer, mas não que ela entenda aquilo como correto, mas às vezes por medo, respeito, enfim. O que é o mais importante, mais do que ficar dizendo certo é isso, certo é aquilo, faça isso, não faça aquilo, é mostrar o teu exemplo. Jesus, ele esteve aqui nos ensinando na teoria e na prática. Ele dava os sermões dele, dava as palestras dele e na sequência praticava, mostrando que nada é impossível, mas também não adianta fazer como muitos que a gente vê que exige das pessoas que estão os próximos, né, os que estão em volta, determinadas atitudes, quando elas mesmas não fazem isso. O que Deus mais procura nos ensinar é o respeito e a tolerância. E infelizmente os encarnados sempre levam para lados que não têm tanta importância assim. Hoje uma grande discussão é a respeito de opções de sexualidade. Filhos, isso não tem importância nenhuma. O espírito, vamos falar que na verdade nem sexo tem, porque vocês podem em uma encarnação vir como homens, outro como mulheres, e assim por diante. É uma livre escolha também, conforme a tua necessidade, na tua programação dessa encarnação. O que quer se mostrar é que as pessoas devem respeitar a opinião dos outros, de ambos os lados. Se preocupar menos com coisas que não vão agregar a nada na tua evolução, mas sim com a maneira com que você lida com os teus sentimentos. Isso é uma coisa que a gente repete muito aqui no Miguel Arcanjo. Quando você voltar para o plano espiritual, você vai ter que lidar com a tua consciência. O que você fez, o que você deixou de fazer, você vai ser o teu maior juiz. E é você, conforme isso tudo que você está fazendo aqui, que você vai programar a tua próxima encarnação. Aquelas áreas que você acha que errou, as áreas que você acertou e que às vezes foi muito bom para você, que você pede para viver novamente essas experiências. Enfim, é tudo você com você mesmo, você com a tua consciência. E a gente vê hoje as pessoas mais preocupadas em mudar a vida dos outros, mas muito pouco preocupadas em mudar a sua própria vida. Julgar a maneira que os outros agem, reagem, levam a vida, e se preocupando muito com a maneira com que você está levando a vida. Vocês precisam, antes de mais nada, estarem equilibrados para poder ajudar os outros. E quando a gente está equilibrado e mostra na prática aquilo que a gente entende como correto, serve de exemplo para as outras pessoas te seguirem também. E até quando a gente faz coisa errada, deveria servir de exemplo também para outros não fazerem da mesma maneira, porque já sabem que está errado. Só que hoje as pessoas estão muito preocupadas com determinadas áreas da vida,
que quando vocês desencarnar vai ficar tudo aqui. Não vai ter importância nenhuma no plano espiritual. Quando se fala aqui dos bens materiais não tem nada de errado, desde que você dê a devida importância para isso, seja fruto do teu trabalho, enfim. Mas não deve ser o objetivo principal da tua vida, porque isso tudo vai ficar aqui. Inclusive o teu corpo físico. O corpo físico ele deve ser muito bem tratado, porque nada mais é do que uma máquina que tem que durar o tempo que você programou para a tua encarnação, para ficar aqui embaixo no teu aprendizado, funcionando da melhor maneira possível, para que a tua encarnação seja mais tranquila, mais leve, e não às vezes com o corpo cheio de dificuldades e problemas. Mas é só isso, é uma máquina, é uma roupa que você está usando nessa encarnação, e na próxima você vai usar outra roupa, vai mudar tudo. É assim que funciona. Tem que ser tratado como uma coisa muito importante, mas não a mais importante. O mais importante é o que está dentro de você, tua maneira de entender a vida, de sentir tudo o que está acontecendo, como você age, como você reage. Claro que ninguém espera que de uma hora para outra qualquer um de nós, me incluo nisso, é o Espírito que está falando, seja Jesus. Não, ninguém está esperando isso. Mas ele pode ser utilizado como exemplo mesmo, da maneira com que ele agia, do que ele simplesmente ele dizia, olha, eu acho que vocês devem fazer assim, dessa maneira que o nosso Pai ensinou. E em nenhum momento ele ficou brigando, discutindo com ninguém se estava certo, se estava errado, ficar com raiva quando a pessoa não entende. Não, quem quiser me seguir, que me siga, quem não quiser não tem problema, porque é assim que funciona a evolução. Hoje a gente vê pessoas em discussões intermináveis sobre assuntos que às vezes nem têm essa importância toda, discussões intermináveis de quem está certo, de quem está errado, e ninguém dá o braço a torcer e ficam nisso. Parem para olhar a vida de vocês. Será que vocês já não estão há algum tempo em uma discussão interminável sobre um assunto que, se você parar e olhar, não faz diferença nenhuma na tua vida? Mas às vezes é simplesmente pelo orgulho de dizer que eu estou certo, outro está errado. Será que isso vale tanto a pena assim, esse desgaste físico, emocional, a troca de energia negativa, por às vezes coisas tão sem importância? Hoje a gente vê famílias brigando por assuntos sem importância, pessoas que passam uma encarnação inteira discutindo e depois desencarnam e voltam na outra juntos para continuar discutindo, e coisas que não faz diferença nenhuma na vida de nenhum dos dois, mas só para não dar o braço a torcer ou dizer, não, beleza, cada um leva a vida do jeito que quer, mas encarnado de maneira geral tem a preocupação de não sair perdedor ou não dizer que desistiu. Isso não leva a nada, filhos. Nós vemos às vezes pessoas que estão arrumando uma série de dificuldades nessa encarnação que vai refletir na próxima, por coisas que não têm tanta importância assim. Então olha o teu dia a dia. Será que às vezes dificuldades que às vezes você já acorda e fala, meu Deus, eu vou ter que ir para aquele lugar, eu vou ter que me incomodar? E será que todas as pessoas que te incomodam ali naquele local que você vai, pode ser teu trabalho ou qualquer outro lugar, vale a pena mesmo toda essa dificuldade de realmente escutar às vezes pessoas que podem até ter opinião contra você ou de você, que você não concorda, mas ficar numa discussão assim, continuada, que às vezes ninguém vai mudar de opinião? A gente vê hoje em dia as pessoas extremamente preocupadas com a opinião alheia, e é muito engraçado que às vezes as opiniões de elogio não faz muita diferença, mas quando alguém fala qualquer coisa negativa de você, pronto, o mundo acabou enquanto você não convencer que a pessoa está errada. Opiniões negativas a gente deve olhar, porque às vezes essas pessoas que falam verdades, bom, não concordo, eu acho que não está certo o que essa pessoa está falando, pronto, segue a tua vida. Por que tem que ficar convencendo que ela está errada, que você está certo? Só desgaste emocional e físico. É o que a gente mais enxerga hoje. As pessoas têm milhões de amigos,
mas basta um falar alguma coisa que você não gosta, pronto, o mundo desabou. Será que é assim? Já que estamos falando de Jesus, o espírito mais evoluído que já esteve encarnado aqui nesse planeta, não agradou a todo mundo. Bem pelo contrário, ele desagradou a maioria e acabou como acabou. Então, será que você tem essa capacidade de querer que todos concordem com tudo que você faz na tua vida? Muito pouco provável. Mas, infelizmente, pessoas às vezes até entram em casos de depressão e às vezes até de suicídio porque alguém emitiu uma opinião contrária do que você entende como correto. E você levou isso de uma maneira tão grande para a tua vida que te levou a cometer um suicídio. Não vale a pena, não vale a pena. Comecem a se olhar mesmo, porque Jesus falou tanto de amor, mas a primeira coisa que ele falou é que você tem que amar a você mesmo. Se você não gostar de você, transferir essa necessidade para outras pessoas também não vai funcionar. Então, olhe, comece a gostar de você mesmo, mude aquilo que você acha que não está correto, se não consegue, pelo menos continue tentando, e daí sim, com o teu exemplo, faça o melhor possível. Feliz equilíbrio é a palavra-chave para tudo. Tem que ter equilíbrio para o teu corpo físico funcionar de uma maneira correta, para você ter a serenidade necessária para pensar antes de tomar decisões, para que às vezes você analise a situação e veja se realmente é necessário, às vezes toda aquela raiva, tristeza, mágoa que causa em você, se realmente era para isso tudo, e se vale a pena, às vezes, da pessoa que veio isso, realmente fazer que a tua energia baixe tanto por tanto sofrimento. A vida ela tem que ser analisada. Por isso que o Espiritismo fala muito em fé raciocinada, e não é só em relação à fé, é em relação a tudo. Raciocine o que a vida está te ensinando, o que a vida está procurando te mostrar. Será que era para eu estar com tanta dificuldade? Ou eu estou arrumando um monte de problema por coisas que não vão realmente levar a nada? Principalmente a gente vê nessa cidade ainda muitas pessoas que desencarnaram e andam por aí por causa dos bens materiais que deixou. Às vezes as pessoas que conviviam com ela até já desencarnaram e ela continua preocupada com os bens materiais, num sofrimento gigantesco. Então pensem, analisem a vida de vocês, o que realmente vale a pena seguir, o que vale a pena às vezes se defender e discutir com alguém, ou o que é muito melhor simplesmente deixar para lá e seguir a vida de uma maneira mais serena. Que a paz esteja com todos.